Bem-vindo e bem-vindas, este é mais um Crivelli Convida, hoje em crossover com o meu editor do Just, André Zanardo. Bem-vindo, André. Obrigado, Crivelli, valeu o convite. E fica aqui o convite também para as pessoas ouvirem a nossa versão de podcast no Justificando, e o André está aqui. Nós fizemos já lá no Justificando também alguns crossover, né, André? Fizemos algumas discussões muito interessantes e vamos ver se a gente repete essa experiência. Hoje nós temos aqui um convidado que é uma pessoa muito querida nossa, trabalhou comigo já, simplesmente é um jovem brilhante, que é Lucas Bugarelli. Lucas é antropólogo, tem formação em Direito no Largo de São Francisco, mas conseguiu dar uma contornada nesse problema no currículo dele. Hoje ele é um antropólogo, fez mestrado na USP, Antropologia Jurídica, está fazendo pesquisa para tese de doutorado. Ele tem falado muito sobre todos os problemas que envolvem a comunidade LGBTQI, e hoje nós estamos aqui para discutir com ele todas as questões. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Crivelli. Obrigado, André. Bom dia a todo mundo que está assistindo. O Lucas tem um trabalho pioneiro. Ele já fez vários seminários aí com o movimento sindical, que é um ambiente político muito conservador nesses assuntos, né? Haja vista que são poucas, quer dizer, algumas categorias têm cláusulas de convenção na convenção coletiva, como os bancários, né? Que o Lucas já trabalhou até na negociação nacional dos bancários nesses temas. E quando era estudante ainda me assessorou para melhorar a minha qualidade quase tosca no período sobre lidar com esses temas e entender toda a diversidade de linguagem. Inclusive isso é um aprendizado, aprendi muito com o Lucas. Lucas, eu queria que você faz uma discussão muito importante sobre ideologia de gênero, como isso atinge a comunidade LGBTQI, e se você tem trabalhado, inclusive, no sentido de desmistificar essa discussão. Eu gostaria que você trouxesse essa discussão aqui para nós, enfim, fica aí à vontade. Depois que você fizer uma introdução, eu e o André, aqui com o meu editor do Just, vamos te cutucar, explorar a tua boa vontade para tirar nossas dúvidas aqui. Legal. Então, vou falar um pouco, então, sobre o que eu tenho feito na pesquisa agora de doutorado, que tem sido um estudo sobre a ideologia de gênero no Brasil, né? Essa palavra, esse sintagma, que muitas vezes é tido como algo um tanto novo, né? Uma coisa que parece ter surgido recentemente. Muita gente passa a ouvir isso com a campanha do Bolsonaro, ou tem gente que ainda já ouviu um pouco antes, com o início do Escola Sem Partido, das campanhas relacionadas aos planos nacionais de educação. Então a gente tem digamos, uma ideia, né, porque a ideologia de gênero ela é uma ideia, ela é assim que ela funciona, uma ideia que surge e que passa a ter adeptos no Brasil, que passam a entender que isso existe, né, que a ideologia de gênero é algo que existe, é algo que opera. Quando a gente está falando da ideologia de gênero, a gente está falando de um discurso que é produzido ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90, em um lugar muito específico, né? Então não é algo pulverizado, é algo que nasce numa instituição muito específica, que é o Vaticano, né? A gente tem, ao longo dos anos 80 e dos anos 90, uma preocupação crescente da Igreja Católica a respeito dos debates de gênero e sexualidade que vinham sendo feitos pelos movimentos feministas, não só norte-americanos e europeus, mas também no sul global. E, sobretudo, o Vaticano passa a ter uma preocupação muito grande quando percebe que o gênero e a sexualidade começam a ganhar destaque no sistema internacional de proteção global. Ou seja, quando a ONU, em 93 e em 94, começa a fazer conferências, a Conferência do Cairo e a Conferência de Pequim são as duas mais representativas nesse sentido, para poder discutir o gênero e a sexualidade dentro da ordem dos direitos humanos. Ou seja,
entendendo que era necessário trazer esses debates para o sistema de proteção global. E é nesse contexto que a Igreja Católica começa a se organizar com outros setores cristãos para poder fazer frente a esse debate, entendendo que esse não era só um debate político, jurídico, mas também um debate linguístico, um debate ideológico, um debate semiótico, no sentido de você precisaria, então, pensar uma forma de traduzir esse debate para o mundo cristão, né? E como que essa tradução foi feita? Por meio da criação de um termo que desse conta, uma expressão que desse conta de explicar o que o movimento feminista estava fazendo, né? Então, a ideologia de gênero ela não é uma palavra que surge do nada, ela é de fato testada, né? E aí a gente tem pesquisas que já mostram que foram feitos testes mesmo, então qual seria o termo que melhor explicaria a ideia construtivista que movimentos como o movimento feminista e o movimento LGBT estavam propondo à sociedade, ou seja, a ideia de que nós somos produtos de uma série de construções sociais, que nós não somos unicamente ou exclusivamente determinados pela biologia, né? E como encarar esse debate a partir de um ponto de vista cristão, um ponto de vista que privilegia a família tradicional, monoparental, né, heterossexual. Então, a ideologia de gênero surge nesse contexto, né? Essa palavra que dá conta, e aí tem uma série de tentativas, se seria uma teoria de gênero, uma ideologia de gênero, uma ideologia do sexo queer, uma ideologia da genitália, e aí surge, por fim, a palavra ideologia de gênero, bastante influenciada pelos escritos do então cardeal Ratzinger, que depois se torna Papa Bento XVI, né? Uma figura bastante influente nos circuitos ultraconservadores da Santa Sé e que é uma figura bastante responsável por escrever os primeiros documentos oficiais do Vaticano já se posicionando contra aquilo que eles identificam como uma ideologia de gênero, ou seja, esse movimento que estava acontecendo globalmente, bastante desencadeado pelo movimento feminista, pelo movimento LGBT, pelo movimento de saúde, no sentido de pensar como fazer frente a isso, como desconstituir isso, como desconstituir a possibilidade do gênero e da sexualidade participarem dos direitos humanos, né? Então, a gente tem confrontos nesse sentido já nos anos 80, e quando a gente chega para olhar a realidade brasileira, a gente percebe que a criação, digamos, de campanhas, de redes anti-gênero, o discurso de gênero, elas já operavam no Brasil já nos anos 80 também. Então, na Constituinte, antes mesmo da Constituição brasileira ser feita, na Constituinte, a gente sabe que houve uma movimentação do lado de cá, né, do lado das forças progressistas, das forças de esquerda, de inserir a orientação sexual na cláusula constitucional de proteção individual, ou seja, aquela cláusula ninguém será discriminado por motivos de cor, raça, e ali deveria ter orientação sexual. Orientação sexual não é uma palavra que surge depois, já é uma palavra que fazia parte do vocabulário do movimento LGBT dos anos 80. E não só fazia parte, como houve, de fato, essa tentativa. A gente também tem registros disso, do próprio Genuíno, Benedita da Silva, figuras que eram deputados constituintes e que fizeram uma articulação com grupos como o Triângulo Rosa, no Rio de Janeiro, João Silvério Trevisan, enfim, pessoas que participaram dessa tentativa e a coisa toda não deu certo, né? A gente não tem uma proteção constitucional para pessoas LGBT, justamente por conta da criação ali precária já de uma frente conservadora evangélica que conseguiu barrar a inserção desse termo na Constituição. Era a mesma frente, inclusive, responsável por fazer bastante lobby no Congresso à época para conseguir liberação de canais de TV e de concessão de canais de TV e rádio, né? Então, e a gente percebe quanto deu certo, é só ligar a televisão e você vai ver que de 2 canais, de cada 10 canais, 5, 6 são programas evangélicos que estão passando na TV hoje. Então, a gente sabe que essas coisas elas são mais antigas, então, do que o Bolsonaro e do que o Escola Sem Partido, e com o tempo elas vão ganhando corpo, né? Então, vai sendo construída a ideia de que os 13 anos de governo petista no Brasil, aí pegando bem o caso brasileiro mesmo, de certo modo era um governo que, dentre muitas outras coisas, queria implementar uma agenda de gênero e de sexualidade na sociedade brasileira. Há a compreensão de fundo de que a ideologia de gênero funciona com caráter conspiratório, né? Então, de que não seria a ideia da educação, a ideia da construção, a ideia de debater, de discutir, enfim, mas seria um processo de convencimento ideológico por meio de uma conspiração. Então, com o tempo e conforme também as forças evangélicas começam a ganhar mais espaço na política tradicional,
esse tipo de debate ele sai do púlpito, ele sai das igrejas e sai do circuito dos evangélicos e passa a ocupar outros espaços, os espaços do governo, como a gente vê hoje em dia. A gente tem uma ministra que é uma das maiores defensoras da ideologia de gênero, da existência disso, né? E com o tempo vai sendo construída a percepção de que a ideologia de gênero é um dos mecanismos que a esquerda, no caso brasileiro, representado pelo PT, faria para poder implementar o poder por conta da destituição da família, né? Então, essa imagem de que a esquerda ela quer implementar um projeto autoritário por meio da desconstituição da família tradicional, ou seja, ferindo o núcleo daquilo que seria a constituição básica da sociedade, de acordo com o ponto de vista cristão, faz com que as pessoas passem a ter medo da esquerda e medo daquilo que passa a ser ensinado para os seus jovens. Então, existe também uma ideia muito forte de que a ideologia de gênero ela ataca sobretudo as crianças, sobretudo crianças e adolescentes, né? E essa é uma ideia bastante forte, justamente porque você passa a ter um sujeito que digamos, há uma necessidade de proteção dele, e o que se diz hoje em dia, né, a gente vai com o discurso da Damares, com discursos do Ernesto Araújo também, que é uma outra figura bastante influente nesse debate da ideologia de gênero, porque ele faz isso se elevar a um patamar global, e hoje em dia ele tem participado de reuniões da ONU, inclusive, e modificado o posicionamento do Brasil em relação ao debate de gênero e sexualidade. Recentemente a gente ficou sabendo disso, né, de que o Brasil se aliou à Arábia Saudita no debate sobre mutilação de jovens árabes, no sentido de passar a ser contrário aos direitos e aos serviços protetivos das mulheres nessas condições. Então, a gente tem aquilo que era uma ideia passa a virar uma espécie de política de governo, né, com a eleição do Bolsonaro. E tem uma coisa muito curiosa nesse sentido todo, que é o kit gay, né, que é esse processo que nos faz pensar bastante também de como que, inclusive, o governo PT lida, de certo modo, com o debate de gênero e sexualidade, sobretudo nos anos Dilma. Porque se a gente vai olhar para esses 13 anos de governo, a gente tem uma certa diferença, né? Os governos Lula, eles foram bastante responsáveis por terem trazido e articulado de forma mais orgânica uma série de movimentos sociais nas suas franjas ministeriais. Então, na criação de um Ministério das Mulheres, na criação de um Ministério de Igualdade Racial, na criação de uma Secretaria LGBT nacional, né? Houve um movimento bastante próprio dos anos Lula, que era de incorporação dos movimentos sociais, uma série de questões e uma série de problemas, mas ainda assim na tentativa de transformar aquilo que era pauta de movimento social em política social, né? E a gente vê que nos anos Dilma a coisa se modifica muito, né? Então, tendo já essa mirada de que não são articulações novas, são articulações que basicamente são contemporâneas aos movimentos feministas e LGBT, essas articulações conservadoras, a gente percebe que, na verdade, o que aconteceu ao longo do tempo foram uma série de rearranjos, de reequilíbrios, de novas alianças. Então, a gente pode contar, de certo modo, a história de duas formas, né? Como a história dos últimos 20 anos, como a história do crescimento de políticas sociais direcionadas ao gênero e da sexualidade. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei do Feminicídio, ainda que a gente não tenha nenhuma lei de direitos LGBT, a gente tem o Brasil Sem Homofobia, em 2004, a gente tem um certo crescimento mesmo da capacidade do Estado, pelo menos, de produzir políticas públicas ou de pensar políticas públicas de forma mais organizada com os movimentos sociais. Então, essa é uma forma da gente pensar. Outra forma é a gente pensar que as coisas sempre estiveram em conflito. Houve sempre organizações, formulações, grupos, campanhas, redes conservadoras, cristãs, que se organizavam ao mesmo período em que, digamos, essas leis eram promovidas. Sempre houve, de certo modo, essas articulações, e a coisa vai se desequilibrando, sobretudo no governo Dilma, né? A gente fala muito da carta aos brasileiros que o Lula faz, né? Uma carta direcionada, na verdade, a esse arranjo com certas forças econômicas, mas existe também uma carta aos evangélicos que a Dilma assina ao longo do governo Dilma, que é justamente essa tentativa de fazer as pazes com forças que estavam ganhando bastante força dentro do governo Dilma, que eram líderes evangélicos, a gente lembra disso. Então, com o tempo, o que acontece, na verdade, é que o discurso da ideologia de gênero ela vai sendo criada para poder justamente apontar que os governos de esquerda são aqueles que implementam uma certa agenda de gênero e sexualidade. Mas o governo Dilma ele vai mostrando que a coisa toda vai se
vai sendo mais complicada, né? Não é simplesmente isso, porque o que acontece, o que é o kit gay, né? O kit gay é justamente uma política pública formulada pelo Ministério da Educação, do governo, do Ministério da Educação, à época do Haddad, nos anos Dilma, direcionada à educação sexual nas escolas. Então, a ideia seria promover um debate de gênero e sexualidade nas escolas, por meio de materiais socioeducativos para professores e para alunos, né? E o governo Dilma nunca conseguiu fazer o kit anti-homofobia acontecer, ele nunca foi lançado, né? Muita gente acha que o governo PT de fato criou um kit gay, mas ele nunca foi lançado justamente porque a medida de força ali era perceber que o lobby evangélico era muito forte diante de toda aquela articulação do governo Dilma. Então, a coisa toda foi barrada, o kit anti-homofobia nunca aconteceu, mas o que aconteceu? Um deputado, né, à época ainda pouco conhecido, Jair Bolsonaro, que pegou essa pauta e falou, eu vou crescer bastante em cima disso, eu vou fazer uma campanha em cima disso. O pai do kit gay é o Jair Bolsonaro, à época deputado. É ele quem dá o título kit gay ao kit anti-homofobia, né? E aí tem até um vídeo dele no programa da Luciana Gimenez, no Super Pop, na Rede TV, em que ele diz isso, ele fala assim, eu estava lá um dia no Congresso e me contaram que o governo Dilma estava querendo fazer um material para ensinar as crianças a serem gays, para ensinar as crianças a serem lésbicas. E aí eu falei, como que pode uma coisa dessa? E aí eu fui lá e fiz um barulho mesmo, falei, como assim, o kit gay, né? Não pode o kit gay. Então ele apelida aquilo que é kit anti-homofobia de kit gay, né? O que para os movimentos LGBT significava bastante, porque a via da educação sempre foi uma via bastante pautada pelo movimento LGBT, que sempre teve, digamos, essa contradição entre a criminalização da homofobia, da LGBTfobia, como uma via de utilização de um mecanismo punitivo para poder criar política pública, versus uma via educativa, né? Então, o que a gente faz? A gente pune o homofóbico, a gente ensina ele a não ser um homofóbico. Essa sempre foi uma contradição presente nas lutas LGBT, portanto a via educativa era muito forte, era uma coisa muito importante, você ter uma política pública que de certo modo falava, não, vamos educar, a gente vai discutir isso desde a escola, desde o início, e a gente não consegue, né? E o que a gente consegue é, digamos, uma campanha de difamação contra esse tipo de política pública que vira o kit gay, que faz o Bolsonaro crescer muito, né? E cresce muito, a gente sabe que esse é um dos principais componentes da eleição dele e que não se torna só um componente eleitoral, passa a se tornar um componente hoje em dia de governo, né? O Ministério da Damares, ele não é só, como forças de esquerda por vezes colocam, uma cortina de fumaça, né? Esses debates, eles não funcionam meramente como cortina de fumaça. Isso diz mais, na verdade, sobre a esquerda, que afirma esse tipo de coisa, do que sobre o que de fato acontece com as forças de direita, né? Porque eles levam isso muito a sério. A gente acompanhou ainda ontem a campanha contra o aborto de uma menina de 10 anos que foi estuprada, né? E que em menos de 12 horas as forças de direita conseguiram se organizar para descobrir o hospital onde ela estava, o nome do médico que ia atender, a cidade onde ela estava, se organizaram e foram até lá para poder fazer uma roda de reza chamando ela de assassina, uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e que teria direito constitucional ao aborto numa situação dessas, que é uma das raras situações onde uma mulher pode abortar no Brasil. Então, são forças que estão organizadas, elas não são desorganizadas e elas não pensam simplesmente o que elas dizem como um discurso de ódio. Elas pensam isso no sentido do engajamento, né? Tanto quanto nós, pessoas de esquerda, nos engajamos politicamente por temas que a gente acha importantes para mudar a sociedade, de certo modo, a ideologia de gênero ela tem servido como esse operador de engajamento político, como esse produtor de sentidos. São pessoas que encaram o mundo hoje como um mundo em risco de se tornar muito difícil de ser conhecido, um mundo onde há o risco do seu filho se tornar uma pessoa LGBT por conta da sua falha de educação paternal, por conta da sua falha de poder parental. Então são pessoas que se preocupam com isso e que passam a agir por conta da ideologia de gênero e por conta de todas as ferramentas que isso traz. Porque há também pesquisadores que têm encarado a ideologia de gênero como uma espécie de hidra, ou seja, uma figura mitológica que assume muitas formas, né? Então, hoje em dia no Brasil, por exemplo, ela tem assumido a forma da campanha de abstinência sexual, que a ministra Damares propôs recentemente, né? Ela recentemente propôs que uma das melhores formas, uma das formas efetivas de diminuir o índice de gravidez na adolescência seria estimular os jovens e adolescentes
a não realizarem sexo, né? A se absterem sexualmente. Muita gente de esquerda falou, isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Mas se a gente pensa do ponto de vista de uma mãe evangélica que está preocupada com a criação da sua filha, está preocupada com os riscos que a sua filha vai ter, e que simplesmente quer uma forma de entender todas as ameaças que a sociedade representa, todas as ameaças que a sociedade coloca para o filho dela, e precisa de uma forma de operar isso, vai encontrar na ideologia de gênero uma forma muito interessante de fazer isso acontecer, né? Porque você já identifica quem são os atores. Entendi, é a esquerda. Entendi, é o PT. Entendi, é a professora trans, é o professor de história de esquerda que está lá na escola falando isso para as minhas filhas. Então, se eu fizer uma campanha, se eu me colocar contrário a tudo isso, eu vou barrar o problema do gênero e da sexualidade na minha própria família, na minha própria casa, né? Então, é mais ou menos isso que a ideologia de gênero tem percorrido hoje. E conta bastante também sobre a própria conjuntura brasileira, no fim das contas. Agora, Lucas, você trouxe questões muito importantes aqui. Eu estava ouvindo a sua introdução e me lembrei muito da discussão que nós fizemos com o Danilo Pássaro, que é o programa, o último podcast que nós fizemos. É interessante que, de certa maneira, a ideologia do gênero pode construir seu canal de construção, inclusive, de políticas públicas, né? Políticas públicas para uma maioria neopentecostal que está se construindo. Tá certo? Então, você tira o demônio do discurso dos pentecostais mais conservadores, que a gente já viu eles expulsando demônio, estão fazendo isso há quase um século, né? As igrejas pentecostais brasileiras têm 80 anos, 90 anos. As neopentecostais tiram esse demônio lá do púlpito do reverendo, do pastor, e coloca ele distribui ele em várias manifestações culturais, em várias manifestações políticas e dá sentido a isso, né? Constrói um discurso significante que faz com que você, agora no governo Bolsonaro, seja um construtor de políticas públicas. De certa maneira, quando você explica aí que a coisa de destruir a família é um discurso recorrente, né? Você vai pegar a política anticomunista lá do início do século XX, da Igreja Católica, a ideia da destruição e da defesa da família é recorrente. A marcha da família com Deus, a família e propriedade de 64, né, que acho que é de março, começo de março de 64. De certa maneira, as ideias são antigas, elas estão mais bem elaboradas. Me surpreende que o Ratzinger conseguisse fazer uma elaboração sofisticada. Ele pode ter constatado a estratégia, mas do ponto de vista de sofisticação, os neopentecostais estão muito mais avançados. Quer dizer, se hoje você tem uma ministra dando sentido por um discurso conservador, que você mostrou claro aí, né, da mãe tendo coerência em se preocupar, dando coerência, você fecha um circuito de produção, né, de políticas públicas, ideologia oficial, enfim. É muito interessante essa análise. O que eu queria ver é o seguinte: André, você quer fazer alguma colocação aqui para isso? Eu já fiz os meus comentários aqui, depois... Eu queria saber do Lucas. Eu fico curioso para saber, que a gente sabe que a gente está nesse momento que é singular, de um governo extremamente fascista, tudo mais, a gente sabe desse momento, mas eu queria saber da construção, pelo menos dos anos 80, 70 para cá, essa resistência LGBTQI, ela cresceu ou não? Como que a comunicação hoje chega a mais das pessoas esse discurso de resistência? E eu queria saber o papel também do capital nisso, né? O papel que as empresas terem adotado parte do discurso, se isso influenciou, se também compôs de alguma forma o papel da resistência. Uhum. Eu acho que tem elementos interessantes para a gente poder pensar nisso, né? Eu acho que as análises que são feitas sobre a história do movimento LGBT no Brasil, a história das lutas LGBTs,
elas, de certo modo, vão contar algumas frentes, né? Algumas ondas, na verdade, muito parecido com essa forma de narrar a história do movimento feminista, né? Por meio de ondas. Então, a gente tem uma certa primeira onda do movimento LGBT no Brasil, que é essa onda dos anos do fim dos 70, 80 até o fim dos 80, né? Que é, digamos, uma primeira formatação de um movimento mais político. Não é que antes não havia, a gente tem histórias de resistências LGBT que retomam basicamente a invasão colonial, né? Então, figuras como Chicamani Congo, já em 1530 e pouco, já figuras que eram identificadas pela colônia portuguesa como figuras muito estranhas, muito subversivas, né? E elas eram basicamente figuras que não eram nem homem nem mulher, então havia uma dificuldade da compreensão colonial em entender isso. Mas a gente sabe que a coisa toda vai se formatando mais nos anos 80, sobretudo com a criação de coletivos como o Grupo Somos, aqui em São Paulo. Ou seja, a formação das lutas LGBTs, ela tem muito a ver com a esquerda, ela tem muito a ver com a constituição disso nas esquerdas, né? De uma forma sempre conflituosa, porque esse conflito entre lutas, digamos, econômicas e lutas, digamos, identitárias, ele é um conflito que basicamente é criado logo no início, assim, da formação dos primeiros coletivos LGBT, né? Havia uma compreensão por parte de pessoas de esquerda que entendiam que era importante, já nos anos 80, incorporar essas lutas, entendendo que essas lutas faziam parte do vocabulário do que era ser uma pessoa de esquerda. Tinha pessoas que não, tinham pessoas que entendiam que ser LGBT, de certo modo, era uma certa degenerescência do sujeito comunista, que estaria preocupado com coisas que não tem a ver com a revolução, como o hedonismo, a sexualidade exacerbada e tudo mais. Então a gente tem uma relação que é conflituosa, mas que ela está dentro do campo da esquerda, como, né, são conflitos, mas está ali dentro. E aí a gente tem um evento que é muito importante, que é o HIV/AIDS, algo que altera bastante a realidade das lutas LGBT. Então isso surge no começo dos 80, chega no Brasil com uma espécie de campanha de difamação muito forte, né? A capa da Veja falando sobre o câncer gay, então isso passa a ser identificado como um câncer gay, a AIDS, algo que você poderia pegar pelo contato, algo que só pessoas LGBT poderiam pegar. E a gente tem, então, aí uma decadência do movimento nessa época. Primeiro porque muitos militantes morrem, mas também porque a coisa toda faz com que o movimento volte muito para si, né? Então, deixa de ter aquela força mais autonomista, o movimento LGBT que surge de forma bastante horizontal, autonomista, crítica às relações hierárquicas, tanto do Estado autoritário e ditatorial, mas também das relações hierárquicas dentro da esquerda, né? Então, tinha essa pegada e que se transforma bastante ao longo desse evento que é o HIV/AIDS e que se desemboca, de certo modo, na democracia, né? Uma democracia que é construída por uma série de setores e que o movimento LGBT passa a participar, digamos, se transformando em algo mais institucional. Então, a segunda onda do movimento LGBT no Brasil é uma onda mais institucional, onde vão ser criadas as ONGs, os coletivos, as associações nacionais. Então, você tem a criação da Associação Brasileira LGBT, da ANTRA, Associação Nacional de Travestis Transsexuais. É esse movimento do movimento LGBT entender que era hora de falar de direitos LGBT, que era uma coisa que até então não se falava, porque a gente estava numa ditadura. Então, era uma resistência, digamos, mais radical, no sentido, né, de você pensar em bater contra o autoritarismo, bater contra a moral, os valores conservadores. O movimento ele se transforma bastante ao longo dos anos 90, porque entende que é hora de debater direitos, e o debate de direitos ele é feito de uma forma muito diferente do que esse debate mais, digamos, propositivo de uma mudança de mentalidades, né? Então, nos anos 90, nos anos 2000, o movimento LGBT é basicamente isso, a construção de grandes redes, coletivos, que vão, de certo modo, construir as políticas públicas e as proposições de direitos LGBT. Aí a gente sabe que nada acontece, então a gente não tem nenhuma lei pró-LGBT, mesmo tendo governos petistas e tudo mais, não conseguimos. E agora a gente vive, de certo modo, uma terceira grande onda do movimento LGBT, que é uma onda em que o formato ONGs, o formato coletivo, ele, de certo modo, vai declinando, assim como vai declinando, digamos, esse formato ONG em uma série de movimentos sociais, né? Então, o movimento feminista, o movimento negro também tinham muitas ONGs, e a coisa toda vai, digamos, se desconstituindo, e aí a gente tem alguns fenômenos que vão entrando em cena. O primeiro fenômeno, acho que são as redes sociais, que fazem com que a gente passe a ter militâncias na internet também. Então, a própria ideia do que se é militante se transforma muito, né? Se nos anos 90 ser militante
era ser uma pessoa que ia todo domingo num coletivo, ficava numa reunião de horas para poder deliberar tarefas, fazer coisas na rua, fazer trabalho de base. Militante hoje é algo muito diferente, uma pessoa que, de certo modo, produz conteúdo, que tem uma narrativa que é, digamos, uma narrativa que não é coletiva, uma narrativa, digamos, própria para poder colocar e tal. Então, primeiro a gente tem esse fenômeno que faz com que as coisas mudem bastante, né? Claro, também num processo de mais larga escala, né? Então, não é só que surge uma militância na internet de repente. A gente sabe que o uso político da internet, ele também é historicizado, né? As manifestações de junho de 2013, elas aparecem como esse fenômeno em que a gente vai utilizar a internet pela primeira vez de forma mais política, mais politizada, né? Tem alguns fenômenos antes e tudo mais, mas a gente sabe que é nesse contexto, né, não só no Brasil, mas Primavera Árabe no Egito, Occupy Wall Street, a própria campanha do Obama, são esses fenômenos já de uso mais político da internet. Então, por um lado isso. Por outro, a gente tem isso que você mencionou, que é as empresas começarem a entender esses debates como diversidade e inclusão, ou seja, uma forma das empresas entenderem que você poderia tratar desses temas de forma mais ou menos preocupada com o que esses temas estavam, de como esses temas estavam sendo colocados pelos movimentos sociais, e você conseguia estar integrado à sociedade, digamos, 2.0, a sociedade que discute gênero, que discute sexualidade. Então a gente sabe que é muito forte no campo das empresas esse discurso de vamos contratar pessoas LGBT, mulheres e tudo mais, e na maior parte das vezes esse discurso acaba virando uma forma de promover a marca, de você fazer aquilo que é identificado no movimento LGBT como pinkwashing, né? A ideia de você, de certo modo, apagar tudo de errado que você faz fazendo uma boa ação que não custa muito caro, que é uma ação pró-LGBT, que ela geralmente... Lucas, desculpa, como que foi visto a campanha da Natura com o Tami no movimento? Cara, teve de tudo quanto foi posicionamento ali, viu? Existe, acho que algumas formas de entender esse debate, assim, né? Tem gente que entende que a gente tem que, dentro do movimento LGBT, né? A gente tem que defender as pessoas LGBT independentemente da ideologia delas, né? Que é a ideia que se a gente vai começar a recortar qual sujeito LGBT que a gente vai defender, não, vou defender só o de esquerda, vou defender só aquele que está colado com a gente passa a correr o risco de parcializar as coisas e isso poder se voltar contra a gente depois, né? Teve gente que não, teve gente que entendia que isso não era um debate, né, para o movimento LGBT fazer, porque essa pessoa não participa do movimento LGBT, apesar de ser um homem trans, ele não faz parte, eles colocam às vezes até contrário às organizações trans, então que não era muito... Agora, para mim, mais essa dificuldade em encontrar um posicionamento vem muito justamente desse momento que a gente vive, que não é um momento de coletivos, de organizações onde você fala, tá, qual que é a posição de tal organização, qual que é a posição, você passa aí, qual que é a posição de tal militante, o que fulano falou no Twitter, o que ciclano falou no Instagram, né? E é por meio disso que você vai, de certo modo, construindo o que é um posicionamento público do movimento LGBT. Então a gente vive esse cenário que é muito na internet, né, que traz uma série de benefícios, mas também traz essa dificuldade de criar coisas para além de si, né, coisa muito individualizada, e também um cenário que aí mais de conjuntura mesmo, né? Então, o movimento LGBT, de certo modo, ele tentou fazer aquilo que deu no sentido da democracia, tal como ela estava construída. Então, vamos construir direitos. Uma democracia liberal é uma democracia onde você pauta direitos, onde você, enfim, tenta mediar interesses diversos, então vamos tentar criar nossos direitos. A gente não conseguiu nenhum e a gente também perdeu, digamos, o colchão político que nos possibilitava isso, que era um governo progressista no governo federal. Então, com Temer e tudo mais, a coisa já vai mudando. Mas também a gente tem, acho que a situação de, por mais que a gente não tenha conseguido direitos, recentemente a gente conseguiu algumas decisões via Supremo Tribunal Federal, né? O que é uma coisa muito estranha. No meio de um governo Bolsonaro, a gente está comemorando que o STF criminalizou a LGBTfobia, ou que o STF liberou a doação de sangue para homens gays e bissexuais. Fala, o que significa isso, né? Então, eu acho que também tem um pouco a ver com essa mirada não diria nem do movimento LGBT, mas da atuação de advogados, de um certo advocacy LGBT, que estava sempre direcionado para Brasília, para poder pensar direitos LGBT, viu que a coisa não vai rolar, né? Hoje em dia a gente tem 2 deputados, 2 congressistas gays, um
na Câmara, um no Senado, né? A gente antes tinha o Jean Willis, e antes do Jean Willis a gente tinha um deputado gay, que era o Clodovil, né? Que a gente raramente lembra dele, mas era um deputado gay, assumidamente gay e de direita, conservador, né? Então, a nossa representatividade no Congresso nunca foi suficiente para poder propor qualquer lei, para poder virar qualquer lei. Então, há um advocacy LGBT que tem entendido que o STF pode possibilitar bem nesse curto prazo as coisas, né? Pode possibilitar os direitos. E aí a gente entra no debate que é mais teórico, sobre utilização de instrumentos de uma certa democracia liberal para poder efetivar lutas sociais. Tem uma questão que é a questão de classe no meio disso, né? Porque o debate ele fica, de certo modo, mal resolvido nesse entremeio entre lutas LGBTs e lutas de classe, né? Há ainda quem tem uma compreensão de que essas coisas não casam, de que a gente está falando de duas coisas diferentes. Há quem já tenha a compreensão de que não, de que a gente está falando, se a gente está falando de classe e de LGBT, a gente tem que pensar que, então, as pessoas LGBTs também vão sofrer de forma diferente a partir da classe que elas ocupam, né? Não é um todo homogêneo, né? Então, uma coisa talvez é você pensar um homem gay, empregado e tal, outra coisa é você pensar travesti, enfim, questões que o movimento já tem feito, que os setores da esquerda já têm feito. Mas eu acho que a gente vive uma cena onde dá para dizer que existe um movimento LGBT que ele é muito plural, ele é muito diversificado e que, de certo modo, hoje em dia ele pode ser tanto liberal como ele pode ser socialista, como ele pode ser comunista, né? Então, tem uma forma de lidar com as lutas LGBTs que é totalmente liberal. Tem uma forma, inclusive, de lidar com as lutas LGBT que é totalmente conservadora, né? E aí a gente tem figuras como o Fernando Holliday, que é um ativista que se diz gay e o cara é totalmente contrário aos direitos LGBT, né? Então, o significante LGBT ele também foi se torcendo para servir a uma série de interesses que muitas vezes não são os interesses, digamos, daquela própria história que a gente retoma, enfim, de toda a preocupação e tudo mais que a gente tinha antes, né? Ô Lucas, você sabe, eu queria explorar um pouquinho mais essa coisa a mudança, o fim dos coletivos. O que pesou nisso? O fato de a sociedade, da discussão dos direitos LGBT ter se espraiado mais na sociedade, ou as transformações tecnológicas, as redes sociais, o que pesou nisso? Ou tudo e tudo um pouco? Como é que você vê essa mudança nesse processo? Eu acho que tudo pesa um pouco, viu, Crivelli? A gente tem aí, acho que, alguns links que eu acho que dá para fazer, né? A primeira é a própria forma como a sociedade civil, ao longo dos anos 2000 e 2010, já vinha mudando a ideia que tinha do que era representatividade, do que era participação política, né? Então, existia uma forma muito petista de pensar o governo, que era a forma de você criar os conselhos participativos, de você aliar a sociedade civil por meio de espaços criados pelo Estado, pela gestão pública, e a gente viu que isso foi chegando no seu teto, né? E acho que processos como o junho de 2013 mostram muito bem isso, como que a população, de certo modo, não queria só votar e participar de um conselho participativo como forma de fazer política, de participar da vida política da sociedade. Então, há uma crítica que vai aparecendo, por exemplo, com manifestações como a Marcha das Vadias, né, aqui no Brasil, que é algo bastante... Hoje a gente tem como mais uma manifestação, mas à época era uma coisa que batia bastante de frente com o próprio movimento feminista, né? Ou seja, no sentido de falar, olha, esquerda, movimento feminista, existe uma certa moralidade de vocês quando a gente discute, por exemplo, a questão da prostituição, né? Ainda se vê a prostituição simplesmente como uma opressão às mulheres, sem levar em conta as prostitutas, as pessoas que estão vivendo disso. E o que elas estão falando? E muitas delas estão querendo criar sindicato, muitas delas estão querendo direitos trabalhistas, muitas delas estão querendo serem atendidas no SUS por meio de protocolos específicos, né? Então, a Marcha das Vadias é um desses eventos que de certo modo, questiona bastante um establishment de esquerda, né? Um establishment progressista. E uma série de outros fenômenos vão acontecendo nesse sentido. Acho que a chegada da teoria queer no Brasil também é um desses fenômenos que faz com que as coisas sejam bastante questionadas, não só no sentido das políticas públicas, mas também no sentido de como se entende essa política de identidades, né? Ou seja, essa política que o movimento LGBT produz de criar identidades para conseguir direitos, né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante de ser debatida. Muitas vezes a gente ouve, né, nos setores de esquerda, lutas identitárias, o que é isso, né? Eu, pelo menos, não enxergo que o movimento LGBT ele serve para fazer identidade, né? Não é isso que o movimento LGBT faz. Ele opera com as identidades políticas para propósitos específicos.
Mas há outros propósitos em que as identidades não são as ferramentas que o movimento utiliza. Como, por exemplo, essa disputa na consciência social a respeito do gênero e da sexualidade, né? Então, são representações artísticas na mídia, o primeiro beijo gay na Globo, o primeiro beijo lésbico na Globo. Então, esses momentos em que a coisa vai, de certo modo, sendo disputada, vai sendo... Então, não é só uma política de identidade, é uma política também de convencimento social e tudo mais. Então, a gente tem esse fenômeno e a internet é muito importante nesse sentido, né? Então, a gente sabe que não é só no movimento LGBT que a coisa toda também vai se transformando, mas em uma série de outros movimentos sociais. E aí a internet, ela, de certo modo, ela, para além de ela ser boa ou ser ruim, eu acho que esse é até um mau debate para se fazer sobre a internet, se ela é boa, se ela é ruim. Eu acho que o que acontece com a internet é que ela democratiza, com todos os efeitos positivos e negativos do que essa palavra implica, o acesso. Então, a gente tem mais pessoas produzindo, mais pessoas pensando, de certo modo até um pouco parecido com a coisa das fake news, né? Muita gente encara que a internet criou as fake news, mas de certo modo dá pra gente pensar que a internet ela só democratizou as fake news. As fake news elas sempre foram produzidas pela mídia, né? A Globo sempre produziu fake news, nos anos 80, nos anos 70. A diferença para hoje é que qualquer um pode produzir, né? Você acessa ali pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, você produz a sua fake news. Você não precisa ser a família Marinho para poder produzir uma fake news, né? Então, a gente tem uma certa democratização das formas de comunicação com todos os sentidos positivos e negativos que isso traz pra gente, né? E aí acho que isso modifica bastante as coisas. Então, não é que hoje a gente não tenha coletivos LGBT no Brasil. A gente tem uma série de coletivos, mas a gente já não vive aquele momento em que criava-se coletivos para você ir lá uma vez por ano, junto com a gestão pública, discutir os seus direitos, as suas políticas. Isso já não existe mais, né? Essa construção toda ela vai se perdendo e a gente fica, de certo modo, com resquício disso, que são alguns advogados que ainda conseguem alguns direitos no STF, mas a gente já vive um outro momento, que ele já não é tanto dessa institucionalização, né, dessa aproximação com o Estado e tudo mais. Ô Lucas, então hoje eu acho que a gente está falando talvez de uma crise de operar dentro da verticalidade e dentro da horizontalidade, seria isso? E quando você me diz que os processos que estavam tendendo a um pouco de verticalização, de institucionalização, ele começa a se perder, isso não pode gerar uma crise para o futuro de diálogo entre poder institucional com poder institucional novamente? E ao mesmo passo que a gente vê que o trabalho em rede ele é absolutamente amplificado e é excelente que as pessoas possam falar por si, mas isso está sendo pensado ou não? Ou apenas estão fluindo? Os resquícios aí que você diz das ONGs se preocupam com isso ou não? Então, tem uma coisa curiosa quando o Bolsonaro ganha, que é uma pergunta que o movimento LGBT faz para si mesmo, né? A gente vai continuar operando da forma que a gente operava no governo Bolsonaro? Qual era a forma de operar? Era participar de todos os espaços socioestatais que o governo produzia, né? Então, o governo fazia uma conferência nacional de direitos humanos, dentro da qual tinha uma conferência de mulheres, racial, LGBT, tinha os conselhos participativos, tinha as coordenadorias, né, executivo nacional, mas a coordenadoria municipal, estadual, tinha os conselhos, onde você tinha aí essa mediação, sociedade civil, poder público, permanente, né, não só nas conferências, mas permanentemente. Então existia uma série de espaços representativos que o movimento pesadamente participava, né, e aí o movimento se fez essa pergunta: a gente vai continuar participando disso num governo que ganhou justamente porque, dentre várias outras coisas, era contrário aos nossos direitos? E o que eu tenho sentido, e eu tenho até escrito sobre isso para pesquisa, é que houve um certo movimento LGBT que sim, que falou: vamos continuar tentando, ainda que o governo seja fascista, ainda que o governo seja LGBTfóbico, a gente vai continuar aqui tentando. Houve uma outra parte do movimento social mais institucionalizado que falou: não vamos participar, né? A gente não tem como negociar direitos nesse sentido. Então, quem olha a política, é curioso até dizer isso, a gente tem no governo Damares uma pessoa que é responsável pela política LGBT nacional, e é uma pessoa trans, é uma mulher trans, que hoje em dia ocupa a cadeira de diretora LGBT do Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos, e que ela é responsável pela produção de políticas públicas LGBT no país, né?
Então, essa figura existe, o que é muito curioso num governo que, né, claramente contrário a tudo isso. Então a gente tem essa cena, por um lado, que mostra que ainda há uma espécie de tentativa de articulação ali, com muito poucos frutos, né? E por outro lado, há essa resistência. E aí tem o resto, né? Todo o resto, que acho que são forças, coletivos, pessoas, militantes LGBT que ou estão na internet, ou estão produzindo por fora da internet em instrumentos culturais também. Acho que existe todo um ativismo LGBT muito voltado para as manifestações artísticas, culturais. Você tem essa teia, né? Mas eu sinto que, digamos, de modo geral, a gente acaba virando muito reativo, né? A gente, de certo modo, anda dominado pela narrativa da direita, né? Então, a direita faz alguma coisa, aí a gente vai lá e critica aquela coisa, né? A Damares dá um pronunciamento, aí a gente vai e reage ao pronunciamento da Damares. A gente perdeu, de certo modo, acho que essa capacidade de conseguir pautar, de conseguir nós colocarmos a política nos nossos termos, né? Ontem, para mim, é muito representativo disso, né? A gente tem a existência de coletivos se mostra justamente porque feministas ali em Pernambuco conseguiram se organizar para poder ir no hospital e fazer frente àquelas pessoas. Então, a gente tem, né, forças, coletivos existentes. Talvez não com essa tração que tinham nos anos petistas, onde a gente tinha a possibilidade de fazer aquilo, transformar em políticas, transformar em política pública e tudo mais. Mas ainda assim a gente sabe que a coisa toda está sendo pautada de certo modo pela direita. Então, a gente perde nesse sentido a capacidade de organização, né? Os direitos LGBTs que o movimento LGBT propôs lá nos anos 90, no comecinho, nenhum deles virou lei. Então, digamos, a nossa missão em ter direitos LGBT, ela de certo modo falhou, né? A gente tem decisões do Supremo Tribunal Federal que dá para encarar como conquistas, são conquistas sem dúvida, mas são muito, né, mais frágeis. É só a gente ter uma modificação de entendimento que a gente perde esse direito, né? Então, a gente está numa situação que ela é um tanto, eu tendo a chamar de uma crise organizacional, né? A gente tem uma dificuldade, acho que, muito grande de conseguir pensar como descentrar esse debate da ideologia de gênero, né, das forças conservadoras para o nosso debate, para aquilo que é, mas ao mesmo tempo, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro esse, né? Então, a gente sabe que na América Latina como um todo, e não só, né, hoje em dia na Polônia, por exemplo, a gente tem um presidente que proíbe as pessoas LGBT de frequentarem 1/3 do país, né? Existem zonas anti-LGBT sendo instituídas na Polônia por meio de decreto presidencial. Então a gente sabe que é também algo que nos retoma forças transnacionais, não é só um projeto, enfim, da Damares, do Bolsonaro, mas as coisas elas têm tomado volumes muito grandes em outros lugares. A gente tem o Escola Sem Partido aqui no Brasil, mas a gente tem o Mi Hijo No Te Metas na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Peru, né, movimentações muito parecidas de pais e mães contrários ao debate de gênero e sexualidade nas escolas. Então é um momento complicado, mas digamos até mais do que nacionalmente, né? Nossa, essa questão, esse exemplo que você citou aí da Polônia é assustador, né? Porque se ele for geopoliticamente isolando, ele vai fazer um gueto, né? Vai conseguir construir um gueto para a comunidade LGBT. Agora, eu lembrei de uma discussão que pegou a esquerda no Brasil pós final dos anos 60, né? Que o final dos anos 60 é de uma profunda derrota. Você tem, e começo dos anos 70, né? Derrota daqueles que apostaram na resistência armada, à ditadura, naqueles que apostaram no movimento de massas entre 1964 até a edição do Ato Nacional número 5, você tem aquelas grandes manifestações, né? A greve de Osasco dos metalúrgicos, é pouco citada, mas é um exercício de resistência do movimento sindical, que se tivesse sido exitoso, teria mudado a história ali. Mas há um período de mergulho da esquerda, uma esquerda de resistência, que passa a entender em algum momento, meados dos anos 70, que tem que negociar com o governo, tem que mobilizar, pressionar e tem que negociar com o governo militar, né? Por que eu estou recuperando essa discussão? Depois de 2013 e depois de 2016, que é o segundo marco aí o impeachment da Dilma, o movimento sindical, o cutista, por exemplo, se recusava a negociar com o governo Temer. Aí uma das coisas que eu
imediatamente reagi em algumas discussões que eu tive com os sindicalistas e falei, mas escuta, a gente nós negociava com o general, né? Um general que estava lá, qual era a legitimidade do general? Quer dizer, o fato de o sujeito estar administrando o Estado anula completamente a alternativa de você mobilizar a opinião pública, organizar as pessoas para ir lá pressionar a autoridade. Então, de certa maneira, eu fico me perguntando se isso também não é um fenômeno, faz parte do mesmo fenômeno, né? É como se o governo, não tendo legitimidade, porque ele não reconhece nada, tá certo? Então, ele está no comando, né, do Estado, do aparelho do Estado, ele administra o imposto que a gente paga, né? Tudo que faz. Então, isso deslegitima a forma de reivindicação, de exigir do governo. E agora que você me deu essa informação, então, de que tem uma transgênero, né, uma transgênero feminina, né, num posto de comando, quer dizer, não pode ir lá pressionar essa pessoa para que tome atitudes, seja coerente com a identidade dela, seja com a história, com tá certo? Quer dizer, eu acho, um pouco faz parte disso, quer dizer, o fato de você ter um recuo, olhando de certa maneira, a política dos conselhos, das grandes conferências, isso é uma construção feita em conjunto, de certa maneira, pelas administrações petistas e do PSDB também. É um contínuo, né? As conferências começam a se fazer nos anos 80, olhando disso, quer dizer, nós estamos repetindo aqui um certo desmonte que está vivendo na Europa também das políticas sociais-democratas, né? Porque a política de você ter conselhos, de você ter essa porosidade no Estado, mas nós vivemos 21 anos de ditadura sem porosidade nenhuma, que aliás, o empresariado nunca precisou de sindicato. É uma característica que as pessoas não percebem, que é fruto dos 21 anos de ditadura. Eu bato sempre nessa tecla. Você tem lá na Fiesp mais de 30 associações nacionais de setores de indústria. Por que se criou tantas associações nacionais de setores de indústria que não são sindicatos? Que são a estrutura paralela. O empresariado paulista nunca acreditou totalmente na estrutura sindical, né? Tá certo? E, aliás, isso já é uma tradição antiga. O Roberto Simonsen topou entrar na discussão da Fiesp, mas que deixou o Centro das Indústrias de São Paulo funcionando. Isso aqui quem controla somos nós, não tem que ir lá bater na porta do Ministério, brigar para ter um ministro nosso. Isso aqui é nosso. Sou muito mais pragmático que a esquerda. Fazer política no Palácio, em Brasília, com as associações. É o lobby burocrático que levou o Guilherme O'Donnell a dizer que era um modelo autoritário e burocrático. Por quê? Porque, de certa maneira, a política de representação de interesse estava lá. Agora, a política de representação de interesse na democracia é o modelo social-democrata. Você discute abertamente com a sociedade. De certa maneira, você não acha que ao se negociar, ao dizer eu não negocio com o governo Bolsonaro, seja agenda LGBT ou agenda sindical, de certa maneira você não endossa o discurso do desmonte desse mecanismo, com todos os defeitos que tinha o modelo social-democrata, enfim, que não era... estava longe de ser uma democracia ideal, né? De certa maneira, não endossa esse discurso, Lucas. Isso eu estou forçando aí uma discussão com a comunidade, com a reflexão que faz a comunidade LGBT. Eu acho interessantíssimo isso, porque no caso dos direitos LGBT, no caso do gênero e da sexualidade, a gente não tem ainda todos esses direitos, né? Então, mesmo nos marcos de uma social-democracia, onde a gente precisa de direitos das minorias, sem pensar numa perspectiva mais socialista e tudo mais, pensando numa perspectiva mais social-democrata, a gente nem conseguiu tudo isso. A gente precisava que era o básico, digamos, o mínimo para poder estabelecer relações minimamente equânimes de oportunidade no trabalho, enfim, nos direitos sociais e tudo mais. Então, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é pensar que o gênero e a sexualidade, eles foram, de certo modo, elevados ao longo das administrações de esquerda no Brasil, como políticas de Estado, ou seja, não são políticas que os governos decidem se elas vão fazer ou não, mas são políticas que participam do Estado brasileiro, né? Ou seja, você pode discordar e tudo mais, mas aquilo faz parte de como gerir as desigualdades, como o Estado gera as desigualdades, né? Então,
O que a gente percebe mais recentemente é que o governo Bolsonaro tem transformado isso em políticas de governo, ou seja, a gente, de certo modo, esquece os dados, esquece as evidências científicas e parte para uma interpretação muito própria, muito particular daquilo que é gênero e sexualidade, daquilo que tem sido feito. Então, esse já é um problema que é bastante grave e que cabe, claro, aos movimentos sociais fazer justamente esse enfrentamento. Então, quando o movimento se nega a participar disso, ele, de certo modo, dá o passe livre para que o governo não só faça aquilo que ele quer, mas desconstitua a proteção que havia sendo desenvolvida nesse sentido para simplesmente uma política que é mais arbitrária, como a política da Damares, né? Então, acompanhando mais analiticamente, eu tenho feito isso na tese, né, de acompanhar os discursos, os pronunciamentos, os relatórios, os pronunciamentos oficiais do Ministério, você percebe que há ali uma série de mecanismos mesmo, muito sutis, mas muito efetivos também, de ir substituindo aquilo que, então, o movimento feminista a duras penas conquistou como a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, né? É uma discussão que envolve não apenas o aborto, mas envolve também as transexualidades, envolve a saúde de mulheres, né? Toda a questão da violência obstétrica, enfim, você tem um conjunto bastante grande de questões pautadas pelo movimento feminista que vinham sendo tratadas no sentido de serem direitos, né? Então, são direitos sexuais e reprodutivos. Mais recentemente, essa é uma análise já que eu tenho feito na tese, você percebe como o governo ele tem alterado, né, essa expressão, substituído essa expressão por risco sexual. Então, a ideia de que você não tem, a mulher ela não tem um direito, mas ela participa de um risco, onde ela pode, muitas vezes, incidir, né, ela tem, de certo modo, uma agência ali sobre o que ela faz, então, que basicamente legitima aquele discurso do se engravidou, devia ter se prevenido melhor, né? Se engravidou, agora vai ter que ter o filho, né? Que é esse discurso bastante conservador. E acho que isso também é uma coisa que nos leva, de certo modo, a pensar um pouco da diferença, que às vezes a gente usa duas palavras como sinônimos, mas elas não são muito sinônimos, né? Que é direita e conservador, né? Essas palavras, elas têm etimologias distintas. E acho que diferenciar elas, quando a gente debate gênero e sexualidade, nos mostra justamente que há um conservadorismo de direita, que hoje em dia tem um protagonismo enorme, porque está no governo federal, mas ainda permanece um certo conservadorismo de esquerda, né? Ou seja, dá para você ser de esquerda e ser conservador ao mesmo tempo, não é porque você é de esquerda que você necessariamente é progressista, que é justamente esses setores da esquerda que ainda, de certo modo, resistem a levar essas questões como questões importantes, necessárias, que precisam ser realizadas, mesmo num governo contrário às demandas, né? Justamente por uma série de pré-conceitos, digamos assim, em relação a essas demandas, né? Entendendo que isso não é essencial, que muitas vezes a própria direita utilizaria isso para poder nos lubridiar, né? Para poder fazer uma certa cortina de fumaça. Então a gente também tem essa situação que por um lado, o movimento LGBT ele tem essa posição dúbia, alguns coletivos, alguns movimentos topam continuar discutindo com o governo, outros não topam. Mas, de um modo mais geral, quando a gente pensa as forças de esquerda e como que elas estão levando esse debate, eu vejo também muitas vezes uma certa indisposição das forças mais constituídas, a gente está falando mais de partidos mesmo, em encampar essas discussões como discussões tão importantes quanto o desmonte que o Paulo Guedes, por exemplo, tem feito na economia, né, e que afetam de forma diferencial a classe trabalhadora, né, afetam por meio de formas diferentes, são projetos ali que se complementam de certo modo, e aí eu acho que isso é uma coisa interessante também de pensar, quando existem já estudos, né, a gente fala sobretudo da Wendy Brown, uma filósofa bastante conhecida nos Estados Unidos, que tem, de certo modo, discutido já há alguns anos o quanto que o neoconservadorismo ele depende do neoliberalismo, né? Muita gente pensa que são ideologias, que são ideias que são contraditórias entre si, porque se você é conservador, você não conseguiria ser liberal e vice-versa. Mas como que, na verdade, o que ela vai argumentar é quanto que as coisas dependem uma da outra. Justamente porque no neoliberalismo você retira toda a capacidade coletiva de pensar o mundo. Você não consegue mais pensar o mundo porque justamente é a ideologia do sujeito individual, né? Faça você mesmo, você é um empreendedor de si mesmo, você não precisa de um sindicato, basta você ser um bom trabalhador. Você tem essa ideia que é muito forte.
O conservadorismo, ele repõe, de certo modo, essas incertezas mais coletivas, mais de fundo, que é, se só sou eu mesmo, o que é o social? O que é o coletivo para além de mim? Então, o neoconservadorismo, ele opera muito bem nisso, né? Quando a gente fala desse novo conservadorismo, né? Que, de certo modo, é justamente aquilo que você estava falando, Crivelli, é uma atualização de algo que já existia há muito tempo, né? A gente tem marchas de mulheres contra, em defesa da família, já nos anos 60 no Brasil, então não é nada de novo propriamente, mas ele se atualiza justamente ao entender que coletivos LGBT, com o movimento feminista, com o movimento LGBT, tem conseguido criar, né? E é isso que é interessante também de pensar. O incômodo do conservadorismo é justamente com o pouco que a gente avançou, porque a gente não conseguiu avançar muito. A gente não tem todos os direitos que a gente quer, nem no campo dos direitos de gênero, nem no campo dos direitos LGBT. Mas mesmo esse pouco que a gente conseguiu avançar já é um instrumento com o qual o conservadorismo trabalha para poder dizer que houve, de fato, uma operação comunista, marxista, cultural, direcionada à desconstituição da família, né? Olha, Lucas, a discussão está sendo extremamente rica. Eu acho que a gente tem que fazer um outro programa sobre isso, mas nós já passamos dos 55 minutos. Eu vou passar para o André. André, você faz a última pergunta aí. Lucas, nós vamos finalizar já pedindo para você assumir o compromisso público aqui de nós fazemos um outro programa, quem sabe já no final de setembro, por aí, fazer um outro programa com você, tá bom? Então, André, meu editor do Just, por favor, última. Vamos lá. Lucas, acho que assim, primeiro, obrigado pelo papo aí, para a gente ter conversado, aprendi pra caramba, mas a pergunta eu acho que é muito simples aqui. As janelas do judiciário estão fechando, né? Porque logo menos vai ter um ministro do STF indicado aí pelo Bolsonaro. E era a janela evangélico, né? terrivelmente evangélica. Terrivelmente evangélica. E a gente sabe aí que, de alguma forma, como você falou, a STF está participando um pouquinho desse processo de resistência aí, de enfrentamento. Como é que vocês estão vendo essa cena? Eu acho que essa cena ela é bem preocupante, viu, André? Até a própria ideia da criminalização da LGBTfobia é um desses casos interessantes de discutir, né? Porque eu sou um militante, digamos que, desde que eu entrei no movimento LGBT, eu sempre me coloquei contrário à criminalização da LGBTfobia. Eu tentei fazer a todo custo essa resistência, né, meio abolicionista, de falar, não, gente, vamos pensar direito, será que isso é o melhor mecanismo? E aí, isso era muito forte para o movimento LGBT, né? A ideia de que o racismo já tinha uma criminalização, de que a violência doméstica já tinha uma lei criminalizando, que era Maria da Penha. Então, por que a gente não tem uma proteção punitiva contra o sujeito que comete LGBTfobia, né? Então, eu, de certo modo, sempre tentei ali ser contra, e aí, quando chegou às vésperas da adesão do STF, eu, de certo modo, fui centralizado pelo movimento que eu participo, né? Então, eu falei, cara, eu não vou ser um militante que durante essa votação vai ser contra a criminalização. Mas eu sempre tentei fazer um contraponto, que eu não acho que o debate, à época eu não achava que o debate era ser contra ou ser a favor da criminalização, mas era o que a gente vai fazer com a ausência da criminalização ou com a existência da criminalização, porque nenhum dos dois cenários estão resolvidos, né? Se a gente não tivesse a criminalização, a gente teria um cenário que ele é particular, né? Porque a gente bem sabe que o STF ele não decidiu pela criminalização da LGBTfobia meramente por um consenso dos ministros em entenderem a importância daquilo. Mas era a primeira votação. Eu lembro que quando o Bolsonaro ganhou, o Toffoli, à época, era presidente do STF, ele pauta, acho que 2, 3 dias depois, a discussão da criminalização da LGBTfobia, que estava lá congelada no STF. Ele já pauta para fevereiro do ano seguinte. Então, já havia uma certa intenção ali de pegar algo que era um calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, que era essa questão das pessoas LGBT, e já fazer uma certa frente àquilo. Então, havia, acho que olhando de forma menos inocente, a gente sabe que não era o STF que estava só decidindo a favor da criminalização, mas ele estava, de certo modo, mostrando ali numa disputa de forças com o governo federal até onde as coisas iam, até onde não iam, né, como que seria um pouco da dinâmica que estava sendo desenhada naquele início. E depois da criminalização, o que a gente tem é nada, basicamente. A gente não tem nenhuma pessoa presa no Brasil por LGBTfobia hoje, não que eu conheça, pelo menos, posso estar equivocado. O que eu sei, ao contrário, é que existem uma série de promotores gays, por exemplo, que
já se comprometeram a não processar, né, por conta da decisão do STF, justamente por entender que o STF sobrepôs ali o poder dele de legislar e tudo mais. Então, a gente sabe que existe até no próprio Ministério Público uma certa resistência de promotores gays a processarem casos por conta da decisão de equiparação da LGBTfobia ao racismo. Então, é muito delicado tudo isso. Mais do que isso, o que eu, na época, pensava, quando a gente estava discutindo a criminalização, se for criminalizar, a gente vai ter que pensar como efetivar isso, né? Porque a gente não vive um Brasil onde a força policial simplesmente segue o Código Penal, né? A gente sabe que as forças policiais estaduais, elas têm ideologias, interesses próprios e em movimento. Então, né, não é muito difícil entender que, recentemente, a gente acompanha nas forças policiais militares uma certa centralização federal, né? Daria para dizer que as polícias estaduais militares, hoje, elas têm um comando federal, né, que é o bolsonarismo, que é quem influencia muito a capacidade do que as forças policiais vão ou não fazer. No estado de São Paulo, a gente mesmo sabe isso. Oportunidades em que o Dória falou para a polícia fazer uma coisa, a polícia fez outra, porque Eduardo Bolsonaro tinha falado para fazer daquele jeito no Twitter, né? Então, a coisa toda ela também tem se transformado. Então, que polícia é essa que vai operar a criminalização da LGBTfobia, né? Vai ser um policial que concorda com essa decisão da STF? E a gente sabe que não, né? Sobretudo com a influência que o bolsonarismo tem nas franjas militares, policiais também, né? Estaduais. Então, a dificuldade toda era essa, era tentar, então, pensar como que a gente pode agora fazer com que a LGBTfobia tenha um tratamento similar ao da violência doméstica, por meio da criação de equipamentos. Então, a gente teria que ter delegacias especializadas para poder processar esses casos, onde houvesse uma preparação para isso, porque o que a gente sabe hoje é que você chega numa delegacia falando, olha, eu sofri LGBTfobia, o delegado vai rir da tua cara, entendeu? Ele vai falar, no Código Penal isso não tá. Aí você vai ter que explicar para ele que é uma decisão do STF, que não tá no Código Penal, mas o STF decidiu. Aí depois disso ele vai ter que se convencer se tem provas fáticas disso, que nunca é fácil, né? No racismo não é fácil, a gente sabe que as cadeias não estão lotadas de racistas, não estão lotadas de abusadores domésticos e também não vão estar lotadas de pessoas LGBT. Tanto que, curiosamente, um dos argumentos que mais me convenceu a ser a favor da criminalização da LGBTfobia era justamente entender que não haveria muita eficácia, né, essa criminalização, que ela serviria muito bem, talvez, como um discurso para a gente poder falar, olha, hoje é crime, né, então é uma coisa mais forte do que você falar é errado, né, é crime, só que na prática a coisa toda não está operando do jeito que a gente gostaria, ou enfim, de quem de quem defendia essas políticas gostaria, porque então essa é uma cena. Ainda tem a cena de aí muda a composição do STF em breve, né? Sai um ministro, logo sai outro. Esses ministros eles não vão para o STF sem intenção, né? Ele não é terrivelmente evangélico para não fazer nada no STF em prol das demandas evangélicas, então é muito possível que essas coisas sejam rediscutidas, né? O caso de ontem da menina, de novo, nos coloca isso, quanto que essas forças elas estão organizadas, estão querendo pautar, né? Porque às vezes a gente também tem uma sensação de, não, agora a Damares está quieta, né? Não está mais falando nada, que bom, que fique assim, mas não é bem isso, né? Eles têm um projeto, eles estão implementando muito bem esse projeto. Então, o STF ele vai fechando a porta e vai fechando ainda mais a porta com essa alteração. E aí sobra muito pouco para a gente, porque se no executivo a gente já não se vê mais disposto a criar políticas de nenhuma forma, se no judiciário a gente tem essa dificuldade, se no legislativo a gente não tem representação suficiente, e aí acho que cabe dizer, claro, existe um movimento forte de candidaturas de pessoas LGBT, né? Cada ano isso tem crescido mais, a gente sabe que agora cresceu quase 400% o número de candidaturas LGBT, e isso talvez tenha, no meu ponto de vista, tenha sido a via ainda mais positiva, né? A gente conseguir talvez ter mais candidatos, mais deputados, mais congressistas LGBT, mas ainda tudo muito, né, a duras penas. Nada é muito fácil. Eu não quero terminar de forma pessimista, mas eu acho que o desafio me parece muito grande, né? E aí acho que uma das saídas que mais me interessam, que mais me parecem urgência é a capacidade da gente conseguir criar organizações, conseguir se organizar, né? Não organizações no sentido formal, mas conseguir se organizar de alguma forma para conseguir disputar essa primazia da conjuntura política, né? A gente tem que começar a falar sobre as coisas, a gente tem que começar, seja voltando para a rua, enfim, é complexo, ninguém vai ter essa resposta assim para dar, né? Mas eu acho que pensando coletivamente a gente consegue pelo menos sair um pouco dessa estasia que a gente muitas vezes se encontra, de ver uma coisa que a Damares falou e aí reagir aquilo nas redes sociais e ficar um pouco esse ciclo, né?
Lucas, de certa maneira, você encerra trazendo para o centro da discussão a questão da democracia, né? Você tem o STF, mas tem gente querendo fechar o STF. Uhum. Como a Suprema Corte Americana não foi fechada, a interpretação da lei dos direitos civis vem avançando ao longo dos anos e, de certa maneira, sustentando o processo de organização das minorias nos Estados Unidos, seja LGBT, os negros, enfim. Então, a questão da democracia volta para o centro da agenda. Olha, Lucas, muito obrigado pela sua disposição de discutir aqui conosco. Nós estamos encerrando mais um Crivella Convida e agradecendo ao nosso editor do Just. Agora vocês já sabem que a nossa versão de podcast está lá também. Você que nos prestigia aqui deve prestigiar também os podcasts do Justificando, e você pode ouvir também lá na versão podcast. Muito obrigado, André. Obrigado, Vamos ver se a Crivella, gente sempre um faz prazer. outras coisas juntos, né? Seguimos aí esse talento da mídia digital, que é o André Zanardo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui esse momento. Esse foi mais um Crivella Convida, produção de Ana Paula Bachiega Gonçalves e produção técnica de Renan Almeida. Até a próxima. Tchau a todos e todas.